Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está feliz por fazer parte dessa família? Amém? Muito emocionante, não é? Lembrar os pequenos começos. Amém? Queria compartilhar algo da parte do Senhor com vocês, que foi falado aí no final do vídeo, que é sobre semeadura e colheita. E aí eu trouxe um tema para essa ministração: multiplicando a espécie de Deus. Qual é a espécie de Deus? A espécie de Deus são filhos de Deus, não é? Você tem um pé de laranja, ele dá o quê? Produz laranja, amém? Uma videira produz uva, amém? Uma figueira produz figo. Filhos de Deus produzem o quê? Filhos de Deus, amém? Então a gente vai falar sobre multiplicando o Filho de Deus. Lembrando que esse é o ano do aumento, amém? Então nós vamos aumentar os filhos de Deus nesse lugar. Aumentar a espécie de Deus, aqueles que Deus chamou, amém? Não é uma aula de biologia, é uma pregação, amém? Mas eu só queria fazer como Jesus, usar as coisas naturais para explicar coisas sobrenaturais, verdades sobrenaturais. Você está conseguindo me entender? Amém. Então, aqui a gente tem o ciclo de uma angiosperma, que são as plantas que produzem flores, amém? Então, a gente tem o quê? A gente tem a semente aqui no início e a semente no final. Então, diga assim, tudo começa e tudo termina com a semente. Amém? É um ciclo, começa e termina pela semente. Então, esse aqui é um pé de laranja. Aí eu tenho a semente, eu tenho uma pequena planta, eu tenho lá uma árvore já formada, produzindo flores, produzindo frutos, e eu tenho a semente dentro do fruto, não é? O que a gente mais vê na árvore? A gente vê a flor e a gente vê o fruto, não é? A semente é pequena, a semente está dentro do fruto, não é? Então, muitas vezes nós não valorizamos. Por quê? Porque ela não é bonita, ela não é vistosa aos olhos. Mas veja, o ciclo começa e o ciclo termina com a semente. O que na Bíblia a gente vê uma alusão à semente? A palavra de Deus. Amém? Vamos começar? Vamos ler lá em Lucas 8:11. Eu tenho pouco tempo e muito versículo, mas você vai anotar e vai ler na sua casa se não der tempo, amém? Aí quando fala da parábola do semeador, os discípulos pedem: Jesus, explica para nós essa parábola. E Jesus fala o quê? Ele vai explicando cada elemento da parábola, e aí ele fala que a semente, versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, semente é a palavra de Deus. Mas tem outro fato que associado à semente. Vamos lá para Mateus, que a Bíblia também chama de semente. Então, enquanto você acha, você diz: a palavra de Deus é uma semente. Amém? E não qualquer semente, mas é uma semente incorruptível. Amém? É uma semente que não se corrompe. É uma semente totalmente viável. Na agronomia a gente diz que tem semente que é viável e que é inviável. Ou seja, uma semente boa para germinar e uma semente que não germina. A palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível, ou seja, ela vai produzir. Uma semente no reino de Deus produz 100. É assim que a Bíblia diz, não é? Com uma semente eu posso produzir 30, a 60 e a 100 por um. Porque essa é a semente do reino de Deus. Ela é incorruptível. Amém? Vamos lá para Mateus 13:31. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou, plantou no campo, o qual é a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, o reino de Deus também é uma semente. Amém? Ele está comparando aqui com uma pequena semente. É o reino de Deus. A palavra de Deus é uma semente. O reino de Deus é uma semente. E aí você vai lá para o versículo 37 ainda do capítulo 13 de Mateus. E a gente vai ver uma outra semente.
Vou ler a partir do 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Amém? Então, diga: a semente são também os filhos do reino. Amém? Então, a semente é a palavra, a semente é o reino de Deus, e a semente são os filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus também são sementes. Amém? Porque é isso que está dizendo aqui. E a Bíblia está dizendo mais ainda que os filhos do maligno são o joio. Ou seja, de fato, todo o coração é uma semente em potencial. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então, tem um potencial latente dentro do coração do homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, atraiu a todos. Todos foram salvos, porém o Deus deste século, que é o Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, não é? Mas eles já foram salvos. Existe o desejo pela eternidade no coração do homem. Então, todo homem é uma semente em potencial. Amém? Ele tem a eternidade plantada no coração dele, porém ele precisa ter os seus olhos descortinados. Amém? Vamos lá para João 15. Então, a semente, né? Falando um pouquinho da semente, a semente, ela é uma estrutura que vai reproduzir. Na verdade, a planta ou qualquer árvore, ela tem um objetivo, que é deixar frutos, que é frutificar. E eu e você também. Porque lá em Gênesis 1, 28 diz o quê? Crescei-vos e multiplicar. Amém? Então, a nossa função também é essa, gerar frutos, gerar descendentes. Amém? Então, a árvore, quando você vê uma árvore florida, provavelmente ela está o quê? Ela está estressada. O estresse gera frutos. Lembra que lá em João 15 vai falar que Jesus é a videira verdadeira. E Deus poda quem dá frutos. E aí as pessoas dizem, está vendo? É a moinha de Jeová. Está vendo que Deus poda? Mas lá a gente vai ler. A poda que ele fala é o quê? Vocês estáis limpos pela palavra. Nós somos corrigidos, nós somos podados para dar mais frutos. Por quê? Pela palavra. Amém? Não é pela doença. Não é pela miséria. Amém? Não é isso que a palavra diz. É pela palavra que vai nos iluminando, vai iluminando a nossa face. Amém? Então, você chegou lá em João 15, vamos ler. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem está falando isso? Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Para que serve o caule ou o tronco da árvore? Para dar sustentação para toda a árvore. E aqui está falando em João, se eu estiver firmado na videira verdadeira que é Cristo, eu vou produzir fruto. E se eu não estiver ligado na videira, eu não produzo fruto. Lembra da biologia? O caule, o tronco, é por onde o quê? Há translocação de água e sais minerais. Então, se o galho não tem mais conexão com o tronco, o que acontece com ele? Ele morre, não é? Então, eu e você precisamos estar ligados na água da palavra e do Espírito. Amém? A gente precisa estar conectado a Jesus, para que a gente produza fruto. Mas lembra, o fruto não é o objetivo final da árvore. O objetivo final é a semente. Amém? Por mais que ela não apareça, por mais que ela esteja dentro do fruto, o objetivo é a semente. Vamos continuar lendo aqui em João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenham falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, eu e você conectados à videira que é Cristo, nós vamos produzir frutos. Amém?
frutos de justiça, o fruto do Espírito, que é o resultado do Espírito de Deus atuando dentro do meu espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, não é? Boas obras, quando a gente fala de frutos de justiça, generosidade. Mas vejam só, o objetivo é o fruto ou a semente? É a semente. Lembra, o objetivo é a semente, amém? O fruto, ele está ali para proteger. A função do fruto é proteger a semente e dispersar a semente. O que é dispersar, Karen? É levar a semente para bem longe, da onde está o pé. Amém? Então você pode ver vários tipos de semente que tem aquela asinha que voa bem longe. Você pode ver uma árvore bem longe da onde tem uma outra árvore. E alguém levou ela. Ou foi você comendo fruto e deixou a semente? Ou foi um passarinho e alguém levou essa semente. Porque o fruto, ele serve para proteger a semente. Ou seja, as minhas boas obras, as suas boas obras, se elas não tiverem como essência a palavra de Deus, que é a semente, se elas não tiverem como essência o reino de Deus, que é a semente, é um fruto estéril. Porque para ser bonzinho não precisa ser filho de Deus. Para fazer boas obras não precisa ser filho de Deus. Agora, para gerar vida, precisa ter a vida, a zoe de Deus, amém? Precisa ter a semente implantada dentro do fruto. Então, as minhas obras, as minhas boas obras, elas vão redundar em louvor e honra a Deus, quando eu de fato tiver o zoe de Deus, quando a palavra tiver o quê? Em evidência. Lembra, é a semente que está em evidência. Tudo começa com a semente e termina com a semente, amém? Não é o fruto, por mais bonito que seja o fruto. Então, você pode olhar para mim e ver meu fruto, não é? Mas o que vai demonstrar se a semente está dentro de mim? É a vida de Deus que eu carrego. É o quanto da semente que eu carrego, é o quanto do reino de Deus que eu carrego. O quanto eu tenho gerado em Deus. Esse não é um ano de multiplicação? E o que gera filhos de Deus? É a semente da palavra de Deus. É a semente do reino de Deus. São os filhos de Deus que também são sementes que geram outros filhos de Deus. Então, a multiplicação não é para eu e você engordar como uma árvore cheia de frutos, linda e frondosa, e ter um fim em si mesmo. Não, a gente vai aumentar, a gente vai frutificar para aumentar em pessoas, para aumentar vidas, para aumentar em filhos de Deus, para aumentar o reino de Deus. Esse é o propósito da multiplicação. Não é um fim em si mesmo. Eu posso enriquecer e eu sei que a palavra me dá base para isso, não é? Tudo que Cristo já fez na cruz do Calvário é sozo, salvação, libertação, cura, preservação, provisão, não ter falta de nada. Eu sei o que a palavra me diz, mas isso não pode ser um fim mesmo, em mim mesmo, porque eu não sou um tanque, não é? Eu sou um rio, amém? Por onde a palavra vai passar e alcançar outras pessoas. Então, a principal função do fruto é proteger a semente. Boas obras dissociadas da palavra formam frutos estéreis. Frutos estéreis não têm semente, não reproduz. Amém? Pode ter uma ação pontual, mas não reproduz. O quanto da vida de Deus nós estamos multiplicando. O quanto da semente da palavra, o quanto do reino de Deus que está em nós e nós estamos multiplicando. Esse é o ano de multiplicar. Amém? Diga assim, esse é o ano de multiplicar. O foco da árvore é deixar descendentes. E a estrutura responsável por isso é a semente, não é o fruto. Amém? Eu e você nascemos para multiplicar, para povoar a terra de filhos naturais, mas também de filhos espirituais para Deus. Amém? Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito. Amém? Então, a semente, falar um pouquinho mais dela aqui, ó, lá em cima tem um desenho. Você vê que aquela parte amarela, grande, ela é chamada de endosperma. Ela é um tecido de reserva. Esse tecido vai sustentar ao embrião, né, o brotinho que tem ali, até que ele tenha condições de fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Para os nascidos, para os bebês espirituais, leite da palavra, amém? Até que eles sejam maduros,
até que eles possam se alimentar de alimento sólido. Tem uma reserva. Tem uma reserva, tem eu e você intercedendo pelas pessoas, tem eu e você discipulando pessoas, tem uma reserva, amém? Até que aquela plantinha seja capaz de produzir, de transformar a energia química, a energia luminosa, em produtos da fotossíntese, tá vendo? Até que ela possa produzir suas próprias energias e caminhar com as próprias pernas. Ela tem uma casca, a semente, não é? Você já viu uma semente? Qualquer semente tem uma casca. Aquela casca protege a semente para que ela germine no tempo certo. Lembra que eu falei? Deus colocou no coração da humanidade o desejo pela eternidade. E a humanidade tem buscado em vários lugares. Mas tem ali um desejo, tem uma reserva da eternidade. Mas como eu e você vamos acessar isso? Com frutos? Não, com a semente da palavra. Com a zoe de Deus, com a vida de Deus que está dentro de nós. Amém? Quando nós pregamos a palavra viva e eficaz, essa semente incorruptível da palavra, pessoas vão nascer de novo. E vão gerar uma espécie sobrenatural, chamada espécie de filhos de Deus. Aqueles que tiveram uma nova criação. Que não nasceram da água, mas nasceram o quê? Da água, não nasceram de forma natural, mas nasceram da água e do Espírito. Amém? Como nós podemos multiplicar a espécie de Deus? Nós produzindo frutos que são cheios de semente, cheios da palavra, que redundam na palavra, que redundam em glória a Deus, e não nas nossas obras, e não naquilo que a nossa mão pode fazer, não naquilo que a nossa inteligência, sabe? A Bíblia diz que Deus, Ele faz as coisas loucas, não é que não são, para impactar aquelas que são. Estou parafraseando. Então, quando alguém olhar para mim e para você e vai falar, é aquela pessoa, ela não tem o melhor currículo, ela não tem a melhor instrução, ela nem sequer tem a melhor inteligência e ela está ocupando esse cargo, isso vai redundar em louvor a Deus, amém? Porque vai saber que você está cheio da semente da palavra, cheio da semente do reino de Deus. É o reino de Deus se manifestando, amém? O fruto é o que é visível, mas a essência é o interior. Vamos lá para 1 Pedro, e a gente já está terminando essa palavra. Você está aprendendo alguma coisa? Deus é maravilhoso, não é? Obrigado, pastor Sérgio e Fabiana, por toda a semente que vocês plantaram e plantam em nossas vidas ainda. Toda a paciência e amor para corrigir essa árvore aqui que precisa, não é? Formar um lenho bem forte. Muito obrigada. 1 Pedro 1:23, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! É a semente que você carrega, é a semente mais poderosa do universo. Ela não é só dessa terra, ela é do universo. Ela promove uma explosão. Eu e você temos que fazer muito mais do que boas obras, porque é um poder explosivo de Deus dentro de nós, para mudar a espécie, para mudar a humanidade de pessoas. Há um zoe de Deus, há a vida de Deus em nós. Sabe, tinha um professor nosso da faculdade que ele dava uma definição de semente, eu vou acabar com isso. Ele fala assim, a semente é um estojo maravilhoso, em cujo seio se encontra latente a futura planta. A gente tinha que escrever isso na prova. Adivinha se a gente conseguia? Não, não é? Bem poético. A semente, vou falar de novo, é um estojo maravilhoso, em cujo seio se encontra latente a futura planta. E hoje, quando eu estava estudando, o Espírito Santo me trouxe isso e eu reescrevi esse poema da semente. O coração humano é um estojo maravilhoso, em cujo íntimo se encontra latente um filho de Deus. Amém? E só outro filho de Deus, e só a palavra de Deus, e só o reino de Deus pode acessar esse coração. É sobrenatural, e eu e você temos essa possibilidade, porque nós temos a zoe de Deus, nós temos a vida de Deus, amém? Diga, eu carrego a semente da palavra de Deus, do reino de Deus, e como filho de Deus, eu sou uma semente frutífera. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Como é que prega depois disso?
Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, Karen. Glória a Deus por isso, por essas instruções. Mas Deus usa cada um de nós de uma forma diferente, de acordo com o chamado, de acordo com a vocação, amém? De acordo com os dons que Ele mesmo deu. E Ele é maravilhoso. E tudo isso, queridos, é para gerar uma base sólida dentro de nós, inabalável e poderosa da Sua palavra. Aleluia! Pastor Sérgio tem falado, e Fabiana, não é, sobre esse tema que o Senhor mesmo trouxe ao coração deles para 2025, ano de aumento. Aleluia! E você sabe, queridos, que Deus tem feito grandes coisas e nós podemos considerar o passo inicial, vamos dizer assim, para esse início de ano, onde marcou um marco para o aumento dessa obra, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aleluia! Todos aqueles que estão dentro do Rema, queridos, todos aqueles que se matricularam, que geraram expectativas para receberem o ensino da palavra consistente e profundo, toda segunda, quarta e sexta, tem experimentado da revelação da palavra sendo ministrada de uma forma tão poderosa ao seu coração. E eu sei de uma coisa, porque a palavra de Deus afirma isso: a sua vida não será mais a mesma. Você sabe que aquela imagem que o pastor Sérgio colocou aqui, sobre o ano do aumento, onde há aquela árvore, não é? Do chão para cima e do chão para baixo, existem o quê? Aquelas raízes grandes e profundas. Olha só, que coisa maravilhosa. Isso me chamou a atenção, queridos, porque essa árvore é muito linda. Mas olha o que é que está sustentando essa árvore. Essas grandes raízes. Você sabe que a palavra de Deus, ela está sendo ministrada durante esse tempo todo que eles estão aqui. E essa palavra, ela tem gerado raízes fortes. Ela tem sido uma base inabalável do caráter, do poder, da unção de Deus sobre as nossas vidas, queridos. Há uma base forte dentro de você. Às vezes você olha para fora e parece que, você olha para o contexto da sua vida e parece que muitas coisas não mudaram ainda. Mas entenda, enquanto você está fincado nessa palavra, enquanto você está, queridos, estabelecido nessa palavra, coisas têm sido transformadas e mudadas na sua maneira de pensar. E o Senhor já tem alcançado de uma forma tremenda a sua vida, o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos. E sabe de uma coisa? Só vai melhorar, só vai aumentar. Porque as coisas em Deus só melhoram. As coisas em Deus, elas não andam para trás. As coisas em Deus é para frente. É olhando para o autor e consumador da nossa fé. É olhando para Ele, é confiando nele. As circunstâncias sempre vão estar lá. Elas sempre vão estar ao redor, mas sabe de uma coisa? Nós não nos movemos de acordo com as circunstâncias. A nossa vida não é disciplinada, não é discipulada ou ensinada pelas circunstâncias. A nossa vida é ensinada e guiada e monitorada por essa palavra. É a palavra que é a nossa base, é a palavra que é o nosso sustento. E é com essa palavra que nós começamos, e é com essa palavra que nós continuamos, e é com ela que nós vamos até o fim. Diga até o fim. Aleluia! Talvez você olhe para o seu marido, o marido olhe para a sua esposa, ou olhe para os filhos e diga, não é? Ah, mas ainda falta mudar essa área. Mas vamos celebrar as áreas que já foram transformadas. Vamos olhar para toda a transformação e a mudança que já ocorreu, que já aconteceu, queridos. Porque o Senhor está envolvido. Sem Deus não poderia haver crescimento, não poderia haver transformação. Mas com Ele, com a sua palavra e com a sua unção, coisas estão sendo estabelecidas. E você vai olhar para a sua vida no final de 2025. Nós vamos olhar para a nossa vida e vamos considerar como eu cresci na palavra, como eu estou diferente, como as minhas reações estão mudadas. Eu não reajo mais de acordo com as circunstâncias, eu reajo de acordo com a palavra de Deus. É essa palavra que tem estabelecido a minha vida em Deus. E é assim que será. Provérbios diz assim, Provérbios 4:18, você pode observar aí na sua Bíblia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando
mais e mais, até ser dia perfeito. Queridos, quando eu morava no Nordeste, eu fazia algumas viagens e a gente sempre observava muito cedo, não é? O dia amanhece muito cedo lá, diferente aqui do Sul. E quando a gente estava viajando e de repente ali 4 horas, 4h30, aquela claridade no horizonte, não é? Aquele amarelo, aquele vermelhidão que não representa a cor do sol, não é? Mas a gente via aquela claridade subindo, surgindo, e de repente, 7 horas, 8 horas, o sol estava ali, mas ao meio-dia, porque ao meio-dia é o horário em que o sol está totalmente projetado sobre a terra. E esse versículo ele diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Diga, a minha vida não vai retroceder. Diga, eu não vou retroceder. Eu vou avançar, olhando para o Senhor e para a sua palavra. E só vai melhorar. Sim, queridos, nós sabemos que há mensageiros do negativo e do contexto do mundo, de como o mundo está. Nós sabemos que o mundo está em crise, nós sabemos que a economia, a cultura, enfim, todos esses segmentos da sociedade vive totalmente confundido. Mas sabe de uma coisa? Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos uma identidade, e a nossa identidade é de filhos de Deus. E para nós vai melhorar sim, vai melhorar sim. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, naquilo que você está inserido para realizar, para fazer, para manifestar o potencial que Deus colocou dentro de você, na sua vida. Queridos, vai melhorar, vai avançar, vai prosperar, porque Deus está envolvido. Aleluia! Não olhe para o natural, não olhe para as circunstâncias, considerando, não é? Aconteceram pequenas coisas, mas de pequenas coisas, grandes coisas acontecem. Amém? Não olhe dessa forma, de uma maneira, não é, negativa, como se o Senhor não estivesse envolvido. Não, Ele está envolvido. Ele está com você, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Queridos, e se nós olhamos para essa palavra, sabe de uma coisa? Nós vamos longe. Eu nem olhei a hora, mas... Aleluia! Tá, 21 horas, ok. Ok. Então, nós vamos avançar, nós estamos avançando e vamos continuar avançando e prosperando em toda a vontade de Deus. Lá em Josué, eu quero ler esses versículos, em Josué, no capítulo 1. Aleluia! Como Deus é bom. Como a sua palavra é preciosa, é poderosa. Ela nos tirou de um lamaçal, queridos, e nos estabeleceu numa rocha. Aleluia, essa rocha não é escorregadia, essa rocha não é perigosa, não. Essa rocha é firme, é inabalável. Os nossos pés estão sobre essa rocha. Venha o que vier, os nossos olhos estão no Senhor. Passamos o tempo da pandemia, mas passamos aquele tempo firmes, olhando para o Senhor. E nós estamos aqui, queridos, e grandes coisas o Senhor fará na sua vida e através da sua vida. Josué 1, capítulo 1, versículos 8 e 9, falam assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, Moisés havia morrido e aí o Senhor vem para Josué e começa a colocar dentro dele propósitos, sonhos, projetos, e começa a encher ele de convicção e começa a encher o coração dele de ânimo, dizendo para ele: olha, eu estou com você, por onde quer que você for, porque ele só iria por onde quer que o Senhor o designasse aí, porque os filhos de Deus, não é? No caso, nós sabemos que ele não era filho, era um servo de Deus, mas os filhos de Deus, os servos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não dão
passo em falso. Eles não vão seguindo, não é, a sua vontade própria, porque há um Deus que projetou um plano lindo e maravilhoso, queridos, para a nossa vida. E se nós observarmos esse plano, nesse plano há toda a provisão, há todo o sustento, há toda a conquista que às vezes nós buscamos fora do plano, mas está no plano. E Deus vem para Josué e diz para ele: não cesses, não pare de falar deste livro da lei. Você sabe que a palavra de Deus, ela deve estar, queridos, no nosso coração e na nossa boca. Esse relacionamento, essa comunhão com a palavra, meditando nela, pensando nela. Não importa o que vamos fazer, entrando no carro, dirigindo, não é? Trabalhando, fazendo algumas coisas, mas sempre lá, com foco no Senhor, com foco no espiritual, pensando nas coisas de cima, amém? E você com aquela consciência: eu não estou sozinho, o maior habita dentro de mim. Não cesses de falar deste livro da lei. No tempo dele era o livro da lei, era a lei. Mas nós estamos no tempo da graça, amém? É bem verdade que os princípios morais estão contidos, amém? Na graça. Mas, queridos, os nossos olhos precisam estar olhando para essa palavra. O nosso coração precisa estar pensando, meditando nessa palavra. E os nossos lábios precisam estar de acordo com a nossa meditação, de acordo com essa palavra. E sabe o que vai acontecer? Firmeza, confiança serão estabelecidas na nossa vida. Quando vier o dia mau, você não vai sucumbir, você não vai parar debaixo da cama, você não vai ficar lá como uma barata tonta, não é, se debatendo como se você não tivesse um Deus. Não, você está firme sobre a rocha, sabendo que o Senhor é com você, sabendo que o Senhor está do teu lado, e não importa o que acontecer, Ele vai te favorecer diante de toda e qualquer circunstância e situação contrária, porque Ele é Deus, queridos. O problema é que às vezes, quando nós estamos diante de alguma circunstância, nós olhamos somente para as circunstâncias. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: olhe para a minha palavra que está dentro de você. Olhe para aquilo que eu já depositei dentro de você. Porque isso é rocha, é força, é poderoso. Aleluia! Jesus, ele diz, queridos, lá em Mateus 7:24, ele diz, não é? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é que acontece? Não importa. Vai cair chuva, vai cair um temporal, as águas virão com ímpeto e baterão sobre aquela casa, virão sobre aquela casa para derrubar, para arrastá-la junto com o temporal. Mas sabe de uma coisa? Essa casa está num lugar inabalável. Isso nos comunica muito, queridos, sobre as circunstâncias da vida. Quantas circunstâncias não passamos nesse mundo? Jesus, ele disse em João 16:33, não é? Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E sabe de uma coisa? A vitória dele é a nossa vitória. Ele venceu. Como foi que ele venceu? Com a palavra na boca dele. Meditando na palavra, tirando tempo para ter comunhão com a palavra. Queridos, Deus deu um sábio conselho, não é? A Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite. Sabe, à medida que você medita nessa palavra, queridos, o que vai acontecer é a força, são os nutrientes dessa palavra que vão, sabe, estabelecer o nosso coração cada vez mais firme nela. E no dia mau você não vai sucumbir, no dia mau você vai ter um canto de alegria, você vai ter um louvor, você vai dizer: obrigada, Senhor, porque eu não estou sozinha, obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, assim como essa circunstância veio, ela vai passar, porque outras vieram e passaram também. Aleluia! Agora, veja que ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado, a atenção de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O problema é que às vezes as pessoas pegam a palavra de Deus, queridos, de uma forma legalista.
Não, eu vou orar porque se eu não orar, Deus não vai se agradar de mim. Não, eu vou para a igreja porque se eu não for para a igreja, o pastor vai ficar chateado comigo. Não, queridos, o pastor não vai ficar chateado com você não, porque o pastor é maduro, amém? Mas nós entendemos, nós sabemos que nós pegamos esses versículos e nós mantemos comunhão e relacionamento com Ele para viver uma vida livre, não é para viver uma vida pesada, uma vida de jugo, uma vida em que você se coloca numa condição em que você faz por obrigação. Não, você vai fazer porque é o melhor para a sua vida. Você vai fazer, porque esse é o cuidado de Deus para você. Você não vai fazer como um jugo pesado. É tão difícil servir a Deus, não. É bom servir ao Senhor. Aleluia. A gente festeja aqui, a gente estava cantando no louvor, ministrando ao Senhor, queridos, mas aquilo não é só o que fazemos aqui. Aqui é apenas um incentivo para nós sairmos e dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, no meio de uma geração pervertida, corrompida. Nós somos como filhos da luz, amém? Nós estamos lá como um farol brilhando, dizendo: o amor de Deus ainda é real. O amor de Deus ainda pode alcançar. A misericórdia de Deus ainda pode alcançar através de quem? Da sua vida. Amém? Você se colocando como esse lugar de apoio, esse lugar de acolhimento. Então ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. O que vai acontecer? Por onde quer que você for, o Senhor vai lá, planando o caminho, adiante de você, dizendo: vem, filho, é por aqui. Agora, vem aqui, é por aqui. Guiando os seus passos, querido. Amém? Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Diga: Ele é bom. Ele é fiel. Não importa as circunstâncias, elas podem estar lá, mas elas não são o nosso Deus. O nosso Deus está sentado num alto e sublime trono, reinando poderoso. E a Bíblia diz, queridos, em Salmo 2, que Ele está rindo dos nossos inimigos. Se Deus, que é Deus, está rindo daqueles que se levantam contra o ungido ou contra os filhos de Deus, sabe de uma coisa? Eu vou rir também, eu vou relaxar. Amém? Porque você sabe que preocupação, tristeza, cara feia não paga conta, não resolve problema, mas um louvor, queridos, saindo de um coração grato, sabe? Uma música ali inspirada no Senhor. Pai, eu te dou graças porque o Senhor é tão bom. No meio da prisão, Paulo e Silas haviam sido açoitados, queridos, não estava nada confortável. Havia dor, havia incômodo no corpo deles, sangue lá escorrendo, mas sabe de uma coisa? Eles tinham tanta consciência de Deus, que eles disseram: sabe de uma coisa? Eu vou louvar o Senhor. E eles começaram a louvar e a engrandecer. E o que aconteceu a gente sabe. A Bíblia diz que de repente, sabe que nesse ano de aumento, pastor Sérgio, nós vamos experimentar de repentes, no contexto dessa igreja local, nós vamos experimentar de repentes, nós vamos experimentar de milagres, nós vamos experimentar de coisas grandes, mas não é só, queridos, para nós retermos tudo isso que vamos experimentar, de tudo isso que vamos ter aqui, não, é para levarmos juntos para fora, como a Karen bem pregou aqui. É para nós levarmos para fora, é para nós impactarmos a vida de pessoas também, porque aquilo que mudou a nossa vida é poderoso para mudar a vida de outras pessoas. Quem se encontrar conosco, meu amigo, eu vou dizer, vai experimentar dessa graça, vai experimentar desse poder. Você está preparado para isso? Se prepare, se apronte, porque o Senhor vai te usar, queridos. O Senhor vai manifestar milagres. Não fique esperando um culto específico para que os milagres aconteçam. Sim, o desejo de Deus é, nos nossos ajuntamentos, é que os dons fluam, é que o poder dele se manifeste. Mas não espere só por isso, tenha expectativas para que no caminhar, para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, você seja completamente cheio, sabe? Da convicção de milagres, do sobrenatural. E pessoas que estão ali no seu caminho, elas vão receber o impacto. O impacto daquilo que você carrega. Diga: eu carrego um Deus poderoso. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia, Deus é bom, irmãos. Sabia que não tem pressão nenhuma pregar aqui nesse lugar? Porque há uma liberdade no Espírito, irmãos. E eu vou te falar um negócio, o Espírito ele quer se mover no nosso meio com toda a liberdade. E nós damos essa liberdade a Ele, amém? Aleluia. 8 anos, irmãos. Se a Tisa tiver ali a imagem ali dos ministros, aquele cartaz dos ministros, eu estava pensando, pastor Sérgio, Fabiana não está aqui agora, sobre esse cartaz dos ministros, ele falou muito ao meu coração. E uma igreja completando 8 anos, irmãos, comemorando o aniversário de 8 anos, 6 ministros locais pregando a palavra. É um grande privilégio. O pastor Sérgio sabe muito bem quando em Aquidauana ele e Fabiana, um pregava, o outro dirigia, o outro pregava, o outro dirigia. Mas hoje nós temos 6 ministros, irmãos. Não só 6, temos mais, amém? Mas um evento de aniversário da igreja só com ministros locais, isso é um grande privilégio. Isso tudo, irmãos, são sementes que têm sido plantadas por eles nesse lugar, nessa cidade. E eu me lembrei da profecia do Fernando Leal, para a vida do pastor Sérgio e da Fabiana, não sei se todos sabem dessa profecia, que eles têm trabalhado muito, têm sido fiéis, mas que estava chegando um tempo, parece que foi no ano passado que vocês receberam essa profecia, estava chegando um tempo que o Senhor ia conectar pessoas com eles, ia agregar pessoas a eles para pegar junto. Irmãos, a gente via aquela profecia e a gente se alegrava muito, mas eu e a Márcia, nem de longe a gente imaginava que a gente era objeto daquela profecia, porque hoje nós estamos aqui em Maringá, para pegar juntos, para honrar a liderança deles e para reconhecer o grande trabalho que eles têm feito nessa cidade, irmãos. É muito fácil se conectar com um lugar sério, com pessoas sérias, amém? Então você está em um bom lugar para você crescer. O ano do aumento não é só na igreja, é na sua vida. E o reflexo da sua vida na igreja vai trazer aumento para a igreja. Amém? E a outra imagem, se não tem essa, eu queria que você colocasse aquela imagem que a Márcia pediu agora há pouco, que quando projetaram essa imagem na quinta-feira, irmãos, cada um vê uma coisa, mas eu fiquei impactado com essa imagem aqui. Porque o que está sustentando são as raízes, irmãos. E eu digo para você que em 8 anos eles lançaram raízes profundas nessa cidade, no coração desse povo. E há uma palavra sendo transmitida nesse lugar, que tem estabelecido pessoas em um lugar de segurança, como bem foi falado aqui hoje. E eu vi essa imagem, e eu vi essa igreja em Maringá, Verbo da Vida em Maringá. Não estou falando de placa, eu estou falando de uma visão que nasceu no coração de Deus, foi transmitida para o coração deles e está sendo estabelecida nessa cidade. Irmãos, eu vi nessa árvore a imagem dessa igreja, uma grande árvore frondosa que vai acolher a muitos. Irmãos, vai chegar gente nessa igreja desenganado, desanimado, mas vai sair daqui afogueado para uma vida de sucesso em Deus, porque essa obra é muito séria, irmãos. Isso aqui não é uma brincadeira, não. Isso aqui é uma obra muito séria. E eu vi essa igreja como essa árvore frondosa, acolhendo a multidões. Aumento fala de multidões. E quando eu falei dos 6 ministros, irmãos, eu fiquei pensando, né, no coração do pastor Sérgio. 6 ministros que estão no cartaz, mas temos outros muito bons também. E ele tem mais ministros no mês do que domingos. Isso quer dizer alguma coisa para mim, que os cultos nessa igreja vão aumentar. Amém? Temos ministros hoje, irmãos, que nem podem entrar na escala todo mês, aos domingos. Isso é muito bom, isso não é um problema para o pastor, amém? Isso é uma bênção, porque está chegando o tempo que vai ter mais de um culto no domingo. Amém? Isso é aumento. Amém? Está chegando um tempo que ele vai pregar de manhã e vai pôr outro para pregar à noite. Se ele tiver direção, ele vai pregar nos 2. Isso é aumento, amém? Mas pensando sobre essas coisas todas, saltaram 2 palavras ao meu coração, irmãos, que eu fui buscar no Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e o que o Senhor quer que eu transmita no sábado para aquele povo que estará ali. As 2 palavras, irmãos, profundidade e intensidade. Essas 2 palavras, irmãos, vieram assim,
de dentro, profundidade e intensidade. E eu vou te falar que a profundidade em Deus e a intensidade na vida no Espírito vai nos colocar na velocidade que Deus tem para essa obra avançar. Isso é aumento. Isso é aumento para esse ano de 2025. E meditando sobre profundidade em Deus, irmãos, e buscando no Senhor, porque Ele traz, né, uma nota, e a gente vai buscar nele, a gente vai meditar, a gente vai considerar aquela nota, e eu fui buscar em Deus um texto que me trouxesse uma clareza para falar sobre profundidade em Deus com vocês. Irmãos, o Senhor me levou em Ezequiel capítulo 47. Que coisa tremenda! Ezequiel 47, eu vou abrir aqui, se você quiser abrir aí, fique à vontade, mas se você quiser só acompanhar, está tudo bem também. E eu vou dizer para vocês, irmãos, tem aumento para esse ano. Só que tem um detalhe, o aumento ele não pode vir sem a estrutura para sustentá-lo. E esses 8 anos, irmãos, a estrutura tem sido lançada. A base sólida tem sido lançada. O José Luiz, ele é engenheiro, né? E ele sabe que o que sustenta um prédio de 20 andares para cima é a profundidade da base que é lançada para baixo. Enquanto a base é lançada para baixo, irmãos, os fundamentos estão sendo lançados, ninguém está vendo. Ali perto da casa da Cássia e do Davidson, ele não vem nos cultos, aí eu esqueço até o nome dele. Brincadeira. Tem um prédio que vai ser levantado ali muito grande. E eu estava observando nessa semana, irmãos, há um buraco medonho naquele lugar, para lançarem os fundamentos que vai sustentar aquele prédio alto. E eu vejo essa igreja aqui, irmãos, com uma base muito sólida. Muito sólida para sustentar todo esse crescimento. Essa abordagem da Karen acerca da semente, né, que produz. Então, pode vir a produção em abundância, porque há uma base para sustentar essa produção. Há uma base para sustentar esses filhos que serão gerados, que já estão sendo gerados, eles vão chegar nesse lugar. Mas há um nível de profundidade em Deus e há uma intensidade na vida no Espírito, irmãos, que vai promover esse crescimento, essa aceleração para esse ano. Olha só o versículo 1 de Ezequiel 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Aquelas águas que saíam de debaixo do templo. O homem ali que ele está falando pode ser o próprio Deus, pode ser o anjo de Deus, pode ser, enfim, mas o levou a águas que davam até nos tornozelos, águas rasas. 1000 côvados são 500 metros, ok? Um côvado é meio metro, então 1000 côvados, 500 metros. E ele diz, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam até pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam até pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Níveis de profundidade em Deus, irmãos. Águas até o tornozelo é um nível raso. Águas até os joelhos, irmãos, quer dizer um nível razoável. Águas até os lombos já está melhorando, mas águas que você precisa se lançar de vez e alcançar uma profundidade em Deus, irmãos, como nesses rios, você precisa nadar.
em Deus, amém? Você não pode ter reservas, você não pode ficar titubeando, você não pode ficar à margem olhando, será que eu entro? Ou será que eu vou só assistir quem já está dentro? O que eu vou fazer? Eu vou crescer junto ou eu vou assistir o crescimento alheio? Irmãos, Deus tem um crescimento para proporcionar na minha vida, na sua vida, que vai refletir no crescimento dessa igreja nesses próximos dias. Há uma profundidade em Deus que nós precisamos alcançar, irmãos. Águas que agora não estão apenas nos lombos, mas águas que nós precisamos mergulhar. Quanto mais profundo você mergulhar em Deus, irmãos, mais sólido você vai ser e mais frutos você vai produzir. E eu fui ver uma definição, eu achei muito interessante. Eu quero compartilhar com você, porque realmente falou muito ao meu coração, irmãos. Veja bem o que diz aqui. A palavra profundidade está associada na Bíblia ao termo grego batos. Indica algo profundo em sua extensão, extremo, é uma tempestade no mar, embora encontremos na superfície turbulência e inconstância. Quanto mais fundo nós estivermos, mais calmaria e tranquilidade. Quanto mais fundos em Deus, quanto mais profundidade em Deus, mais nós vamos encontrar calmaria e tranquilidade. E é nessa calmaria, irmãos, e tranquilidade que nós vamos crescer de uma maneira muito sólida. Muito sólida. Amém? Então, embora por cima do mar haja uma tempestade, ondas violentas, mas quanto mais profundos no mar, mais calmaria e tranquilidade. Na superfície, irmãos, pode parecer que está tudo tumultuado, mas quanto mais profundos em Deus, mais calmaria e tranquilidade, mais estabilidade para a minha vida e para a sua vida, mais estabilidade para essa obra sustentar o crescimento que está chegando, irmãos. O crescimento que está chegando e vai ser rápido. É um tempo de aumento, é um tempo de aceleração. Aleluia. Profundos em Deus, não rasos, não águas nos tornozelos, não águas nos joelhos, não águas que chegam até os lombos, mas águas que nós precisamos nos lançar, com tudo que somos, com tudo que nós temos. Há um nível de profundidade em Deus, irmãos, que nós precisamos experimentar. Oh, aleluia! Nossa vida não é natural, irmãos. A nossa vida é sobrenatural. Sobrenatural. Quanto mais profundos em Deus, mais altos nós vamos voar. Porque quando fala de profundidade, dá uma ideia de que estamos indo para baixo. Mas não, irmãos. Indo profundo em Deus é níveis mais altos. São níveis mais altos. São voos mais altos que nós podemos alçar. Agora fui eu que não vi, mas está na regressiva, né? Ok. Meu Deus. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não se contente com água até os seus tornozelos. Não se contente com água até os joelhos. Não se contente mais com as águas até os lombos. Queira algo que você precisa nadar e nadar de braçadas. Para você atingir o seu nível melhor em Deus. Para que você possa atrair pessoas para esse nível também de experiências com Deus. E agora eu vou falar de intensidade, porque a profundidade em Deus vai nos dar sustentação. Amém? E a intensidade, irmãos, ela precisa ser intencional. Intensos em Deus, intencionalmente. E quando eu falo de intensidade, irmãos, eu vou falar para você a definição aqui de intensidade que eu peguei para nós pensarmos a respeito, que diz assim: intensidade é uma característica atribuída a algo ou alguém que se apresenta em grandes proporções. Normalmente, esta característica está associada ao fato de algo se manifestar
e fazer sentir com força, vigor de algo que é intenso. Amém? De algo que é intenso. Irmãos, nós não podemos ser mornos em Deus, nós precisamos ser fervorosos em Deus. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, depois você pode ler em casa, mas a Bíblia nos orienta a sermos fervorosos de espírito. Aí eu pergunto para você, quando Paulo e Silas estavam na prisão, como a Márcia mencionou esse texto aqui, e perto da meia-noite, eles naquela condição deplorável, eles estavam agora cantando, orando e cantando louvores a Deus. Vocês acham que eles estavam lentos? Vocês acham que eles estavam como? Eles estavam intensos. Eles estavam intensos, eles estavam se apresentando ali diante do Senhor com força, com vigor. Assim deve ser a nossa vida em Deus, irmãos. Intensos em Deus, intencionalmente. Amém? Intensos em Deus, intensos na oração, intensos no congregar, intensos, irmãos, no servir a Deus. E quando eu falo de servir a Deus, não é apenas, irmãos, servir nos departamentos, faz parte, mas eu falo de adorar a Deus, eu falo de viver para Deus, isso também é servir a Deus, amém? E eu quero ir para um texto com vocês rapidamente, Atos capítulo 13, a partir do verso 1. Oh, aleluia, Deus é bom, irmãos. Atos capítulo 13, a partir do verso 1, vamos ver uma intensidade aí que promoveu uma ação do sobrenatural, amém? Quantos estão sendo abençoados nessa noite? Aleluia, tem muito mais, irmãos. Amanhã essa festa continua, amém? Ser crente é bom demais, é só festa. Ah, mas vocês não têm circunstâncias? Temos, como a Márcia falou aqui, temos circunstâncias sim, irmãos. Nós não ignoramos as circunstâncias, mas o nosso foco não está nelas. Nosso foco está em Deus. O nosso foco está em Deus. O nosso foco está em Deus, amém? Então, Atos, no capítulo 13, a partir do verso 1, aleluia. Irmãos, depois que passamos dos 30, eu não sei porquê, mas as letras, os números começam a embaralhar um pouco. Eu não sei se é só comigo, não sei se acontece com você também, mas acontece. Aleluia. Atos, no capítulo 13, no verso 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Irmãos, vocês acham que eles estavam ali servindo ao Senhor sem intensidade? Impossível. Eles estavam numa intensidade tal que o Espírito Santo agora entrou na reunião deles. E a Bíblia não menciona quem é que o Espírito Santo usou para trazer essa mensagem. Mas a verdade é que o Espírito Santo falou no meio deles através de alguém: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Havia uma intensidade nessa reunião, meus irmãos. E eu vou te falar uma coisa, nós temos começado a experimentar de uma intensidade nos nossos cultos de oração. Eu não sei quantos têm podido vir. Nós temos experimentado uma intensidade aqui nas terças-feiras pela manhã, na oração matinal. Nós temos experimentado de uma intensidade maior aos domingos. E isso vai aumentar. É o ano do aumento, irmãos, é o ano do aumento. Então, profundidade e intensidade é igual aumento, é igual a velocidade em Deus. É lindo a gente assistir ao vídeo o relato do pastor Sérgio, da Fabiana, contando a história. É muito bom, é inspirador a gente ver esse vídeo, a história dessa igreja, irmãos, mas melhor ainda é fazer parte disso. É cair para dentro. Eu estava pensando nessas coisas hoje, eu já vou encerrar, eu estava pensando nessas coisas hoje e me lembrando, eu nunca aprendi a nadar. É sério. Mas eu me lembro que lá nas Minas Gerais, a gente trabalhava na roça e vinha e a gente fazia uns poços muito bons lá para nadar. Só que eu não sabia nadar, então eu ficava à margem ali, ficava no lugar que eu
podia, né, me molhar com segurança. Mas tinham aqueles mais ousados que sabiam nadar, que eles subiam no lugar mais alto da serra e desciam correndo e chegavam naquela pedra na beira do lago e davam uma cambalhota e caía dentro, irmãos, daquele poço profundo. Eu vou te perguntar, quem é que desfrutava daquilo ali? Era eu ou eram eles? Eram eles, irmãos. Eram eles, porque eu não sabia nadar, então não podia desfrutar. Aprenda a nadar em Deus, que você vai desfrutar do que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Nada a ver o que ele está falando, tudo a ver, irmãos. Cai para dentro, porque o negócio é bom. Amém? Irmãos, nós não somos religiosos não, amém? Nós somos espirituais, cheios do fogo do Espírito. Isso aí nós somos, mas religiosos não. A gente ri, a gente brinca, a gente fala sério, a gente corrige, a gente elogia, a gente faz tudo. Mas em Deus a jornada é uma aventura maravilhosa. E é uma aventura segura, não é uma aventura que você não sabe no que vai dar, não. Nós já sabemos o final. Nós já sabemos o final. Então, irmãos, eu ficava contemplando a festa que os meus amigos faziam, que eles vinham correndo e davam cambalhota e caía, e mergulhava e levantava, e eu só assistindo. Mas em Deus, não, eu só com as águas no joelho, para não correr risco. Mas, irmãos, em Deus não, é para todo mundo participar da festa. Aumento, irmãos, intensidade e profundidade vai trazer um crescimento acelerado. Se você está nesse barco, rema junto. Porque haverá reflexo na sua vida, mas a sua vida também vai refletir em outras vidas. Amém? É o ano do aumento. Então, aumente a sua intensidade em Deus, aumente a sua profundidade em Deus e faça a diferença nesse lugar. Essa obra é de Deus. Amém? Então, 8 anos, irmãos, e daqui 8 anos, certamente, a gente nem estará aqui nesse endereço, né? Onde é o Senhor proverá, assim como Ele tem provido até aqui. Mas pega junto, irmãos, influencie pessoas, seja intenso, seja proposital no congregar, no servir ao Senhor, na vida de oração. Ore com intensidade em casa, que na hora que você chegar aqui, o fogo só vai continuar queimando, amém? Então, intensidade e profundidade. Pega isso para a sua vida, aumente nisso, e você não é espectador nesse lugar. Deus não plantou espectadores aqui, Deus plantou pessoas que vão fazer a diferença pegando juntos. Amém?